Olá pessoal, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo este vídeo. Estamos fazendo agora o vlog do segundo dia, né, desse summit sobre governo aberto. E, bom, hoje o dia foi intenso. Nesse segundo dia o foco foi a sociedade civil, então toda a agenda que teve no Shaw Center foi focada nas atividades das organizações da sociedade civil, como elas estão se articulando, qual o papel da sociedade civil diante dessa agenda de governo aberto, se a gente está construindo o entendimento, na verdade, de que se o governo tem responsabilidade objetiva sobre a pauta, a sociedade civil tem um papel bastante relevante, que é a questão do engajamento, né? Então, nas mesas que eu pude participar ao longo desse dia, por exemplo, a primeira mesa foi justamente discutir a questão do elitismo, né? Em algumas regiões do mundo, esse fomento ao governo aberto ou às atividades de participação da sociedade civil nessa agenda estão muito ligadas às grandes organizações do terceiro setor, a grandes movimentos sociais que estão institucionalizados ou que têm uma agenda internacional, até com atuações em escritórios internacionais ao redor do mundo. E foi discutido isso, né, pelos pares, né? Então, eu, enquanto representante da sociedade civil, junto com a Júlia Carvalho também, que é minha colega que veio de São Paulo para representar a cidade, a gente participou dessa roda de conversa que foi bem bacana para justamente pensar nos fatores que nós podemos utilizar enquanto sociedade civil para romper esse ciclo de elitismo e conversar mais com a sociedade civil, já que o objetivo final do processo é falar com as pessoas, alcançar as pessoas, reaching the people, ou seja, trabalhar em três perspectivas. A primeira perspectiva que a gente tirou dessa mesa foi a questão do conhecimento, então compartilhar mais o conhecimento, gerar informação útil para as pessoas tomarem decisões assertivas sobre governo aberto, entender a dinâmica de governo aberto dentro das suas realidades, principalmente nos governos subnacionais, né, ou seja, estados, províncias e municípios, trabalhar muito a questão da difusão de conhecimento, fazer o mapeamento correto de stakeholders, aí puxando para a questão da formação de relações públicas. Isso foi muito legal de ouvir. Então, na nossa área de comunicação e relações públicas, nós temos muitas ferramentas que ajudam a fazer essa classificação e mapeamento de stakeholders e trabalhar nessa perspectiva. Então, para organizações subnacionais, como é o caso do Fórum de Gestão Compartilhada e outros governos subnacionais, que aí tem diferentes estratégias, né, com organizações locais às vezes menores do que uma grande organização, enfim, fazer o correto mapeamento do público, dos stakeholders, ajuda demais no processo de fortalecimento das atividades da sociedade civil e também o aspecto de comunicação, né? Ou seja, usar mais a comunicação, instrumentos mais disruptivos de comunicação, vídeos como esse, por exemplo, com uma linguagem mais acessível, para romper também um certo academicismo, né? Então, trazendo um pouco do que houve no primeiro dia, né? Numa das rodas de conversa na mesa, né, que foi feito um Word Café, foi apontado isso também, na questão de uma linguagem acadêmica e de como algumas organizações que trabalham essa pauta na sociedade, às vezes, usam uma linguagem muito específica sobre governo aberto, sobre a questão de transparência, de uso de dados abertos, e isso dificulta a compreensão da população. E não fazermos mais essa distinção, né, sobre o papel das organizações da sociedade civil e da população. Sociedade civil engloba não só organizações, como essas organizações do terceiro setor que estão aqui,
mas também empresas, comércios, enfim, a nossa atuação enquanto população, enquanto pessoas que estão interagindo com o governo, ou que necessitam de providências do governo para que ele possa ser mais efetivo e tudo mais, dependem essencialmente da participação das pessoas. E pessoas como nós que estamos aqui nesse encontro, ou que não puderam vir, mas que no Brasil tem uma atuação muito engajada no terceiro setor, tem essa responsabilidade também de comunicar melhor o que é feito, por exemplo, nessa pauta de governo aberto, e estimular a participação social, que as pessoas possam, enfim, se articular. Na segunda mesa que eu participei, foi uma mesa mais específica sobre a questão de diversidade e inclusão nessas organizações que estão mais institucionalizadas. Então foi interessante ver as perspectivas internacionais dos cuidados que eles estão formulando em relação a políticas de diversidade dentro das organizações do próprio terceiro setor, principalmente as grandes organizações. Isso não se aplica no caso do Fórum de Gestão Compartilhada de São Paulo, porque a nossa atuação lá é voluntária, né? Então nós não somos uma organização que é financiada por um organismo nacional ou internacional ou uma fundação para fazer essa atuação em governo aberto. Ao contrário, as pessoas que estão titulares e suplentes no Fórum de Gestão Compartilhada de São Paulo fazem esse trabalho voluntariamente, né? A minha instituição, no caso, onde eu trabalho, a FECAP, não me remunera para estar aqui, para estar participando dessa agenda de governo aberto, mas existe uma compreensão da minha instituição e minha própria de que a minha contribuição enquanto acadêmico nesse meio pode ser importante para fortalecer essa agenda. Então, quando eu participei ontem no encontro de acadêmicos, foi interessante ver essa perspectiva da própria academia, e na conversa nessa segunda mesa sobre diversidade e inclusão, reconhecer que essas organizações também têm dificuldades de fortalecimento dessa agenda, né? E para encerrar o vídeo hoje, bom, tivemos uma sessão bacana, particular, não prevista na agenda, um encontro entre as organizações brasileiras e a delegação do governo, né? Então, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, junto com o Aureliano, da CGU, e outros agentes do governo federal, junto com o nosso representante local da Prefeitura de São Paulo, nós tivemos uma mesa rápida, né? Um encontro informal, por que não dizer, mas muito importante para sinalizar que caminhos o Brasil e São Paulo vão poder construir em relação ao governo aberto. Então foi um momento onde a gente pôde expor, né, ao governo de uma forma bastante direta quais são as nossas preocupações com o cenário político do país, com a questão do incentivo efetivo da participação, e também tivemos por parte do governo também um apontamento de que podemos e devemos, então, enquanto sociedade civil, então você que está assistindo esse vídeo no Brasil, pode demandar mais do governo federal, do governo do seu estado, do seu município, ou no município de São Paulo, onde eu vivo, mais ações, mais transparência, mais combate à corrupção, mais dados abertos, mais descentralização, para que essas ações possam atingir as pessoas, que as pessoas possam se apropriar da agenda de governo aberto e mudar a realidade. Então foi muito importante também na mesa de abertura, na sessão de abertura, na plenária de abertura do dia de hoje, essa percepção de que a sociedade civil pode mais. OGP, enquanto organismo internacional que fomenta a política de governo aberto ao redor do mundo, tem um papel, um papel que a gente pode classificar como um papel de articulação de pessoas, de formular, de dar condições para que exista esse networking, mas
cabe muito mais a gente, enquanto sociedade civil, pessoas, né, cidadãos aí do mundo, pensar essas iniciativas e projetar algo maior. Então, o network que eu pude fazer também, conversando com alguns especialistas da Espanha, da África do Sul, também foi muito legal. Por exemplo, na África do Sul, o Jordan e eu conversávamos sobre a dificuldade que ele tinha na África do Sul de fazer o diálogo com a multiplicidade de línguas. São mais de 11 línguas oficiais que existem na África do Sul. E do ponto de vista de inclusão social, você tem que produzir conteúdo, produzir informação, conhecimento em 11 línguas diferentes. Então, os desafios de cada região, de cada país, são muito específicos e, ao mesmo tempo, existe uma riqueza muito grande nesse processo. Acho que a lição que fica desse dia da sociedade civil é que, se a gente pensar nesses 3 pilares de produção de conhecimento, de observar mais as questões locais como um processo fundamental para atrair mais pessoas para a agenda, o papel de você fazer um bom processo de mapeamento de stakeholders para fomentar a política é muito importante. E a questão da comunicação. Comunicação é algo muito importante dentro desse processo, então na plenária isso foi pautado e nas conversas no almoço e nas sessões foi muito interessante ver isso, a preocupação que as organizações da sociedade civil têm de comunicar melhor para gerar engajamento e comunicar de forma mais simples, né? Trabalhar mais a questão da linguagem clara. E nesse aspecto o Brasil tem pontos positivos a apresentar e eu espero que depois, quando eu voltar para o Brasil, para São Paulo, a gente possa ampliar mais do ponto de vista de conteúdo essas ações. Mas por hoje eu fico por aqui nesse relato desse segundo dia do fórum, do Summit, perdão. Amanhã, quarta-feira, dia 29, a gente tem uma agenda na Prefeitura de Ottawa, onde a Júlia vai falar sobre a experiência de agentes de governo aberto na Prefeitura de São Paulo. Ela que é uma designer que trabalha no fast food da política e tem trabalha com jogos para formação política, né, para quebrar essas barreiras de entendimento sobre leis, sobre aspectos legais no país e também de entendimento do sistema político do país. Então, ela, junto com o controlador geral do município, Gustavo Húngaro, vão amanhã às 8 da manhã fazer uma apresentação junto com outros governos locais sobre as nossas atividades. Então, amanhã, nessa quarta-feira, a gente vai ter 2 compromissos principais, que é esse encontro dos governos locais, né, o Local Event, e depois, mais à noite, a cerimônia oficial de abertura do Summit no Shaw Center. Então é isso, gente. Boa noite, né? Não assustem por conta da claridade, porque aqui só começa a escurecer por volta das 9 da noite. Então, é claro mesmo, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.